Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, te agradecemos mais uma vez por este momento, Pai, por ter dado nós, teus filhos, pedrinhas preciosas, condição de falar, invocar o teu nome, Papai. Papai, somos gratos por cada pedrinha que aqui se encontra reunido para fazer a tua obra, Papai. Fazer conforme a tua vontade, indo de casa em casa, levando a tua palavra, unânimes, Pai, numa só forma de pensar, num só parecer, meu Pai, assim como a igreja dos apóstolos fizeram. Papai, somos gratos, faz com que essa palavra venha chegar cada pedrinha preciosa, Papai, espalhada em cada canto do mundo, em cada canto do Brasil, junta, Pai, assim como diz a tua palavra, que as águias, as aves se ajuntaram ali ao corpo, meu Pai. Sabemos que essa palavra ninguém tem neste mundo a não ser os filhos preciosos teu, Papai. E assim somos gratos, Papai Yauxa. Alcance cada pedrinha. Traz-nos mais entendimento, mais esclarecimento da tua palavra, que possamos crescer unânimes, um ao outro, dia após dia, Papai, crescendo na tua palavra. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Que assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Amados irmãos, estamos retornando, né, Zé? Retornando aqui a nossa reunião, né? Após aí a virada de ano, está sendo nossa primeira reunião aqui em Congonhas, hoje dia 23/1/2022. Aí a gente está iniciando mais uma reunião, a cada pedrinha preciosa espalhada que venha receber esta palavra, venha de crescer, né? E chegar no pleno conhecimento desse alimento, desse maná que cai todos os dias para a gente, mas sabemos que nós escolhemos porção dobrada na sexta e nisso a gente dá para aqueles que pede o pão, que pede o maná, e a gente traz esse maná para o corpo, traz esse maná para este mundo, conforme Apocalipse 14, né? 6, que fala ali que o anjo que voa com o evangelho eterno, anunciando às nações, povos, multidões e língua. Fala que essa palavra está sendo ministrada e está sendo levada aos quatro cantos do mundo. E todos recebem essa palavra. Hoje a gente vê que a dificuldade desse exército, dessa palavra ser alcançada, mas sabemos que é árduo essa obra, não é fácil, mas na hora, no tempo certo, Papai, quando ele achar que a nossa obra ela foi completa, aí a nossa ascensão ela vai se concluir, né, amados irmãos? Eu quero começar trazendo só uma palavra de ânimo para todo o corpo, né, de motivação, que está em 1 Coríntios, vamos abrir todos, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 58. Essa é uma palavra que Shaul Paulo, ele estava trazendo ali para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha muito trabalho, uma igreja muito difícil, uma igreja com comportamento muito distante do Papai Yauxa, uma igreja que teve muitos problemas. A gente vê cartas que Shaul Paulo escreve a Coríntios, cartas que Shaul Paulo escreve a Tessalonicenses, cartas que Shaul Paulo escreve aos Colossenses. Então são cidades que Shaul Paulo ele foi passando, escrevendo algumas cartas. E quando ele escreve aqui em Coríntios, e ali ele fazia esse mesmo trabalho que hoje Filadélfia a gente faz, que é missionar, levar essa palavra, né? Que é uma palavra de fazer com que os irmãos hoje se reúnam
para crescimento da palavra do reino, que hoje é a palavra que Filadélfia tem, a palavra do reino. E ele traz ali em si para a igreja em Corinto, a situação que Corinto ali estava passando, aquela igreja, ele traz força para aquela igreja, naqueles poucos que estavam fazendo a obra, porque era difícil, onde que a idolatria, onde que a feitiçaria, onde que magos, aqueles homens, onde que vários eminentes ali, apóstolos, estavam se corrompendo da palavra, ali naquele meio. E Paulo ele fala assim, irmãos, isso 1 Coríntios 15, 58. Assim, irmãos, bem-amados, sedes firmes, inabaláveis, fazeis incessantes progressos na obra diária. Incessantes progressos, irmão, é nunca parar, sempre progredindo. Tem um progresso e tem a regressão. Aqueles estão sempre progredindo na obra. E continuando ele fala, na obra diária, ciente que a vossa fadiga, né, no caso o vosso trabalho, o vosso cansaço, porque é cansaço, é canseira. A gente se deslocar lá de Belo Horizonte para cá, todo mundo cansado, irmão Zé disponibilizando a sua casa para fazer uma reunião, tendo que preparar todo um almoço, tendo que os irmãos preparando estudo, preparando resumo, outros irmãos anunciando, ministrando nos grupos, outros irmãos cuidando com cada um ali com as suas particularidades ali, fazendo prol da obra, que é uma obra que papai depois ele vai sondar o coração de cada um na medida de que cada um tá buscando e está fazendo. E fala assim, cientes que a vossa fadiga, né, o vosso cansaço, não é em vão. Não é em vão. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente vê Paulo trazendo isso, na igreja de Corinto, foi muito trabalhosa. Se os irmãos que já vieram de denominações aqui hoje, conhecendo a palavra de Papai Acho, e a gente que a gente que já veio de lá, de Babilônia, a gente estudamos as cartas das igrejas, a gente sabe que uma das igrejas que tiveram mais trabalho foi Corinto. Uma igreja muito trabalhosa, muito complicada. E quando Paulo fala assim, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, constante no progresso. O que é progresso? Sempre progredindo. Porque a vossa luta não é em vão, a vossa fadiga não é em vão, mostrando. Ele estava trazendo ânimo, ele como anjo da igreja, ele estava trazendo ânimo àquele corpo. Ele estava trazendo ânimo porque estava sendo pesado. Era pesado. Hoje eu sei que não é fácil, todos nós temos parentela, pessoas que estão em Babilônia, nós temos parentelas nossas, irmãos, amigos, pessoas que a gente ama muito. E como é cansativo, às vezes a gente tem que levar uma palavra e muitas das vezes a gente receber um não, a gente receber dessas pessoas, às vezes, uma palavra grossa, uma palavra que às vezes machuca, às vezes, aquilo que a gente defende, que é o nome de Papai Ausch. E aí a gente vê, hoje a gente tem aqui na frente, aqui em Filadélfia, se repetindo, como diz Eclesiastes ali o 9, né, que há nada de novo debaixo do sol, tudo se repete. E a gente vê isso acontecendo a mesma coisa, quando a gente vê o anjo mensageiro, ele trazendo ânimo para cada irmão, ele cobrando de cada irmão, fazendo que cada irmão venha se esforçar um pouquinho naquilo que tem, naquilo que está buscando, o pouquinho que você conhece, dá o melhor daquilo que você... Porque é uma forma de você retribuir o seu progresso. Você não se alimentar só para você. Esse é um progresso. Você cresce, você alimenta e você oferece. Como diz Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, para você pregar, você tem que ouvir, mas para você ouvir tem que ter alguém que te ensine. E assim, hoje, Filadélfia, hoje, amados irmãos, a gente fica muito grato, a gente fica muito feliz, porque aí a gente vê a unidade do corpo, como o corpo tem sido unânime, a gente fica grato, cada pedrinha sendo disponibilizada aí para fazer a obra, cada um da sua medida que consegue carregar. Às vezes uns para mais, outros para menos, mas é a medida que papai colocou na vida de cada um. Às vezes a gente fala assim,
Às vezes estou me doando tão pouco, às vezes não fica triste, não. Às vezes que a medida que papai coloca na sua mão e a medida do seu crescimento, você está progredindo e você está oferecendo. Por isso que Saulo Paulo, ele fala assim, irmãos, bem amados, sejam firmes, inabaláveis, fazeis incessantes progressos na obra de Deus, cientes que a vossa fadiga, né, o vosso cansaço, não é em vão. Então, mostrando, é uma luta que não vai ser em vão para nós. Não vai ser em vão. Por isso que Saulo Paulo fala, né, que essa leve, momentânea aprovação, para nós ele é um peso de glória. Porque nós não apegamos às coisas que nós vemos. Nós apegamos às coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos, elas são passageiras. Mas as que nós não vemos, essas sim são eternas. E exatamente, sabe para quem ele fala isso? Para a igreja de Corinto. Ele escreve isso para a igreja que era problemática. Onde que os ialdinhos ali, os judeus ali, eles tinham uma dificuldade de querer aceitação da palavra que Saulo Paulo trazia a ele. Por isso que Saulo Paulo falava para todos aqueles ali: ore por nós, irmãos, para que portas não sejam abertas para a gente falar dos segredos de algo, a qual eu não compito falar de qualquer jeito, a qual eu estou preso. Saulo Paulo queria falar abertamente, assim, às claras. É como se a gente pudesse sair falando às claras. Mas é assim, irmãos? A gente sabe que não. Não é. Por isso que fala que tudo se repete. Nada de novo debaixo do sol. Tudo vai se repetindo, assim. Hoje a gente pega a igreja de Filadélfia, tão pequenininha, tão tadinha, né? Igual diz o Marco, tadinha. Tão pouca força, mas a gente sabe o Espírito que está nutrindo todo esse corpo faz todos os dias a gente ter fôlego. Essa água que nós bebemos, que revigora a nossa alma, que nos faz continuar. Aposto que todos aqui já deram vontade, às vezes, de retroceder naquele chamado que foi chamado, naquela vontade, naquilo que papai colocou para fazer. Dá vontade, irmãos, o cansaço, a fadiga, os afazeres do dia a dia, mas aí você entende quem você é, para que você foi chamado, quando você entende as mensagens, aquilo que é celestial, aquilo que é ocultado do mundo e é revelado a você. Aí você começa a entender que não é em vão. É o que Saulo Paulo falava. Porque eu me apego nas coisas que eu não vejo. Não as coisas que eu vejo. Que as que eu vejo, elas são passageiras. Mas as que eu não vejo, elas são eternas. Ele entendia isso porque ele entendeu as coisas celestiais. Ele entendeu isso porque ele falava de coisas já invisíveis. E é o que Filadélfia fala. Filadélfia fala de coisas invisíveis, não das coisas visíveis. Porque as visíveis é para o homem natural. As invisíveis, elas são para o homem espiritual. Né? Então a gente vai começar hoje abrindo a palavra. Isso foi só um aquecimento para a gente trazer um ânimo para o corpo. Eu gosto de fazer isso. Esse aquecimento faz lembrar de Romanos 14. Pode falar? Pode ler, irmão, para a gente? Romanos 14. Romanos 14. Acolher os fracos na fé. Exato. Entendeu? E você vê que o anjo, ele fazia isso muito bem. Ele sabia lidar com que era grego, que era judeu, que era gentil. Ele sabia lidar com todos. Ele falava que eu fiz de fraco com os fracos, né? Escravos com os escravos, livres com livres. Por quê? É a forma de ganhar todos. Ele é temperado, né? Exato, ele sabia ser ponderado, né? Ele sabia ter equilíbrio. E assim são Filadélfia, amados irmãos. A gente tem que ter esse equilíbrio de saber como que a gente lidar com todo esse corpo, com todas essas pessoas, esses que estão chegando, entendeu? Dos que às vezes estão retrocedendo, dos que estão saindo. Não sei se os irmãos viram. Eu até coloquei às vezes um áudio lá, acho que foi em estudos e lives. Porque a gente foi, né, estudos live. Porque aí você vê muitos irmãos saindo dos grupos. E os irmãos, eles às vezes eles não entendem que quando você sai do grupo, se você está no grupo que alguém te colocou, e alguém viu em você uma capacidade como um bom soldado para o exército, aquele que foi argimentado, como diz o Timóteo. Você foi argimentado. E quando você foi argimentado, aí como Saulo Paulo falou, lembreis das coisas civis, não volteis a elas. Porque aí você tem que lembrar quem te argimentou.
Então, mostrando, quando os irmãos eles são colocados no grupo, ali quem está te colocando está falando assim, eu acredito em você como um soldado, eu acredito que você é esse exército 144 mil e você vai até o fim. Quando você pega e você sai, é como você virasse para você e falasse assim, eu não quero. Aí lembra dos Gideões, dos 32, foi voltando. Não quero, não quero participar, não quero fazer parte desse exército valente. E no final só sobrou 300. Então isso é pra gente hoje, quando a gente vê irmãos, os irmãos brincando com coisa muito séria. Os irmãos saindo, aí eu não fiquei chateado, eu vou sair, irmão, resolve com teu irmão. Mas não saia. Você é argimentado, você foi escalado para um exército. O irmão me falou algo que eu não gostei. Se não gostou, resolve com o irmão, chama algum dos irmãos que estão na frente do trabalho, coloca como testemunha, esclareça as claras, mas não fica com embate com o seu irmão, porque isso é sério. Isso é sério, porque ali, quando você faz isso, você está o quê? Você está fazendo com que motivação para que outros façam a mesma coisa. Você faz com que outros façam a mesma coisa. Né? Exato. E a palavra fala que aquele que não ajunta, ele espalha. E quem não é com Iau é contra Iau. Então isso é muito sério. Então, são coisas assim que é um amadurecimento do corpo. Na medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo isso. Que você tem que ajudar. Você não pode fazer com que o corpo ele seja um corpo separado. Porque quem faz isso é Babilônia, amados irmãos. Quando a gente pega hoje as denominações, hoje, eles que fazem isso. Um nome tal, não deu certo aqui, você vai para ali, não deu certo, você vai para ali, aqui, e assim vai. Vai espalhando. Hoje eu sou tal, aí não deu certo nessa congregação, eu vou para outra. Aí no grupo, que é um grupo que a gente está unificado, sólido, para trazer as pedrinhas, aí você fala assim, eu não concordo, alguma coisa, e saio. É tipo, você está fazendo igual. O que está diferenciando? Então isso é muito sério. E por isso que às vezes, quando a gente vê isso, irmãos, isso é porque o Pai testifica no meu espírito assim, às vezes eu estou vendo, eu sou muito de responder muito pouco em grupo, eu não fico. Mas quando eu vejo assim, aí assim o Pai fala assim, fala isso pro corpo, porque o corpo está recebendo algumas setas. E quando isso acontece, é para a gente não deixar isso acontecer no nosso meio. Quer comentar alguma coisa, Zé? Romanos, Hebreus, né? Sim. Você vai entender agora o porquê que muitos desistem. Se todo mundo quiser abrir, Sim. Hebreus 12, 6 e 7. O porquê que muitos, na verdade, desistem não. Hebreus 12. Retrocede. A pessoa, na verdade, não aceita a correção do Todo-Poderoso. O Altíssimo não aceita. Não vai aceitar a correção dominical? Não aceita. Sim. Não aceita, porque o irmão, quando ajuda o outro, é o irmão ajudando o outro. Hebreus 12. É qual? Hebreus 12? Versículos 6 e 7. Hebreus 12, 6 e 7. Fala assim: pois o mestre educa a quem ama. Vamos lá de novo. Pois o mestre educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. E para a nossa correção que sofreis, e ao vos trata como filhos, qual e com efeito o filho cujo pai não corrige, se estáis privados da correção da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Certíssimo. No 5. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do mestre. Não desanimeis quando ele te repreende. Quando ele te repreende. Certíssimo. Você olhou no irmão André uma capacidade dele. Né? Exato. Esse fardo de alça dominical, ele suportar até o fim.
Exato. E aí daqui a pouco mas aí entra essa parte. E fala que são bastardos. O que eu gosto nessa passagem, e você fala assim, eles são bastardos. Você vê que eles são filhos, mas bastardos. O que é bastardo? Você é, mas você não aceitou, então você está rejeitado. E aquele que não recebe a correção. E é o que vai acontecer. E é certo, irmãos, a gente fica triste. A gente vai entrar até um pouco dentro dessa passagem hoje, porque teve nosso meio, como é bíblico, e a palavra que diz, e os bastardos, aqueles que apartaram-se, porque não quis o que aceitar a exortação. E aí você deixa de ser filho, porque a palavra que está dizendo, conforme você leu aí, né, irmão? Porque muitas vezes, assim, eu fico olhando, a gente querendo se colocar no lugar de estar pecando mediante o irmão, deixando de fazer a obra, culpando. Será que eu sou culpado, o irmão está se afastando? Não, É verdade. A gente vê que o pai chama para essa correção. Essa correção para corrigir, para poder ver se suporta. Exato. Por exemplo, eu vejo resumindo em tudo isso em questão de o pai é formado em correção, disciplina e consolo. Correção, disciplina e consolo. Ele é assim, ele corrige, disciplina, mas o filho obediente ele consola. Agora, dessa correção e disciplina vai nascer os que são prudentes, que vão ceder ali, ele vai consolar. São os fiéis. Questão, Jacó lutou a noite toda. Nós estamos lutando ali com Jacó. A noite toda, lutando com Jacó, nós estamos lutando com o anjo ali, a noite toda. Lutando para quê? Para ele nos dar o que? A vida. Para não deixar nós morrer. Exato. E muitos nesse meio de caminho desistem e preferem ir após outros, quer dizer, após a morte. É isso mesmo. São loucos. Exato. Estão desistindo da vida para ir para a morte. Porque não quer continuar lutando, porque nós estamos numa noite. E o anjo está diante de nós e nós estamos agarrados nele. Lutando ali. Não contra ele, mas com ele. Com ele. Certíssimo. Para vencer o mal. Né? Vencer este mundo, vencer tudo aquilo que nos quer nos atrair. Exato. E aí é isso aí, ó. Quem está prevalecendo nessa luta é os fiéis, mas os que desistem são os que vão realmente encarar a morte. Exato. E pegando um gancho do que o irmão. Dois grupos. Hã? Mas eu pedi orientação para isso. Certíssima. É isso mesmo. Porque você tem que ver se um grupo é um grupo contaminado, se é um grupo que não está te fazendo crescer espiritualmente. É diferente, igual, por exemplo, você tem um grupo forte, sólido, que é estudos e lives e corpo presente. Então, tem outros grupos e você vê que tem outros irmãos de vários outros grupos, a gente vê pastores e tal, de pessoas de denominações que falam Zeus e tudo. Então, quando a gente pega, você está nesses grupos, e você pega e deixa que esses grupos, ele seja a primórdio para você, e você deixa de estar num grupo edificado, que é um grupo igual Estudos e Lives, e Corpo Presente, que é um grupo que a gente está acompanhando diariamente ali. Quando a gente pega o irmão André, todos os irmãos estão aqui, estão em outros grupos, qual que é nosso intuito ali? É como os espiãs. Nós vamos lá como os espiãs, nós vamos lá espionar, pegamos aqueles que estão lá e resgatamos. Nós vamos lá buscar essas pessoas, todos nós, quando estamos nos outros grupos. O que a gente vai lá? Sondar o que eles estão fazendo, vendo que essa pedrinha aqui é uma pedrinha, você vê que ela está entendendo, mas ela só está sendo o quê? Confundida. Exato. O que a gente faz? Aí a gente usa a sabedoria de papai para como instruí-las, para tirar elas de lá e colocar no grupo o quê? Sólido. Então esse é o nosso papel de fazer isso. Mas às vezes a gente fala assim, aí tem irmãos, por exemplo, pessoas que deixam de estar no grupo sólido e tá em outros grupos. Isso é verdade. E eu pedi orientação para me sair desses dois grupos. Certo. Eu falei assim, tá só enchendo com coisas que não tá vindo edificando. Certo. E a serpente, ela seduz, né? E ela tira seu foco. Quando pensa que não, você acaba brigando com os próprios irmãos da sua casa por causa dos de fora. Exato. Para seduzir e tirar. E você vê que o anjo ali feriu ali Jacó. Mas ela não foi uma ferida de matar ele, foi uma ferida para abençoar ele. O que ele queria era abençoar ele. Que é a benção. Então, quando nós permanecemos, mesmo que a correção é dura, mas é porque é o anjo da vida que está ali e é a boca de algo. Está ali falando com a gente. Irmão, se não aceitar isso, irmão, está entendendo? E o pai vai confrontar os nossos. Tudo que é em nós que não agrada a ele, ele vai confrontar, porque ele não quer. Se você abrir mão disso aqui, eu falei quando eu falei abrir mão, é nesse sentido, é do orgulho próprio. Exato. Tem que abrir mão do orgulho próprio, irmão. Então deixar que o papai nos conduza, nos oriente, nos instrua e nos faça tudo novo na nossa vida.
Tirar todo o fermento de Babilônia, tirar tudo, para que tornamos semelhantes assim como ele é, em toda estatura e perfeição. Certíssimo. Vamos abrir todos em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Tudo é semelhança, irmãos. E a gente vê que a semelhança, como diz Charles Paulo, hoje a gente vê de forma embaçada, né? Josué, capítulo 1. É isso mesmo, tem, passa 315. Josué, capítulo 1. Todos nós aqui já sabemos a história de Josué, né? A gente sabe que Josué, ele se chamava Oséias. Oséias, ele passou, recebeu o nome e recebeu o nome de Alcha. Então, é líquido que a gente sabe que Josué, Oséias, que recebeu o nome de Alcha, ele é uma representação aqui na frente de quem? Mical. Então é isso que eu quero com os irmãos. Josué capítulo 1, irmão. Então quando a gente pega Josué, irmão, é a representação de quem aqui hoje na frente, irmão? Zé Luiz. Josué? Isso. Josué é a representação de Iaucha. Não. Mical? Por que ele é a representação de Mical? Eu pensava que era Iaucha um tempo. Tá vendo? Por isso que sabe que eu revolto os estudos? Que é um estudo que eu já trouxe aqui e a gente já tem feito os estudos lá, tem os estudos, mas eu volto para ficar bem cauterizado, para a mente nossa ficava assim, eu sei, aberto, claro. Então, tipo assim, hoje eu não tenho mais dúvida, por isso que eu volto. Eu estou voltando hoje de novo nesse estudo, porque para a gente não ter dúvida nenhuma. Josué é a representação aqui de Mical, porque era Oséias, né? Ele chamava Oséias e quando ele foi chamado por Moisés ali, ele foi mudado o nome dele, o nome para Iaucha, que é Josué. Ele passou a chamar Iaucha. E o que acontece? Aí a gente vai ver aqui, ó, Josué capítulo 1, versículo 16. Fala bem assim, ó. Vamos começar, na verdade, quer ver? Vamos começar lá no 10. Vamos começar lá no 10. Josué 1, 10. Fala assim, ó. Então Josué ordenou aos escribas do povo: passai pelo meio do acampamento, dai essa ordem ao povo: tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão, para ocupares a terra cujo posse que ao vosso Iau vos dá. Aos Rubenitas, da tribo de Ruben, né? Aos Gaditas e a meio da tribo de Manassés, Josué disse: lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo de Iau, dizendo: Iau, vosso Iau, concede repouso e vos dá esta terra. A vossas mulheres, as vossas crianças, os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu a quem do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis até que Iau conceda descanso aos vossos irmãos. Como a vós também eles tomem posse da terra que Iau vos deu, Iau lhes dá. Então podereis voltar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo de Iau, a quem do Jordão, do lado do Oriente. 16. Eles responderam a Josué, quem? O povo, né? Dizendo: tudo que nos ordenastes, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, e da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Iau, teu Iau, esteja contigo,
assim como esteve com Moisés. Todo aquele que rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Somente ser firmes e corajosos. Você faz uma leitura assim, você fala assim, nós já li essa passagem, veja ali que o povo ali está obedecendo uma ordem ali de Josué, e vejo que um povo obedeceu Moisés, e ele também promete também fazer uma obediência a Josué. Isso tudo, irmãos, é como a gente diz na palavra, é tudo um espelho. O que aconteceu lá atrás, quando a gente pega Moisés, mudando o nome de Josué para Yauxa, no caso Osés para Yauxa, é uma representação de Yauxa mudando o nome de Mical. Certo aí? A gente compreende isso. Quando a gente pega este povo falando assim, obedeceremos a tuas ordens, como nós obedecemos a Moisés. Lembrando, Moisés aqui é uma representação de Yauxa. Isso aconteceu celestialmente. Os filhos, eles obedeciam e eles andavam conforme a vontade de papai Yauxa lá em cima. Por isso eles foram lançados para uma prova aqui embaixo, colocados uma prova aqui embaixo. Porque eles obedeciam papai Yauxa, por isso que a palavra fala, eles responderam, obedeceremos a ti, como nós obedecemos quem? A Moisés, que é uma representação de algo, da onde? Lá em cima. Basta que Yau seja contigo, mostrando a outra face. Assim como nós obedecemos uma face, agora nós também obedeceremos a outra. Basta que Yau seja contigo. Como foi com Moisés, com o Yau Supremo, foi com Yauxa, seja com você, para nós também obedecermos a ti. Então, quando a gente pega isso, e continuando, e fala da mesma forma, isso no 17, fala assim como em tudo obedecemos a marcha, Moisés, da mesma forma obedecemos a ti, basta que Yau esteja contigo. Da mesma forma esteve com Marcha, mostrando da mesma forma que Yau Supremo foi com Yauxa, e nós obedecemos ele lá, agora se Yau, da mesma forma, Yau Supremo é com você aqui, nós também obedeceremos a ti. É a palavra que diz. Continuando, 18. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Mostrando, você reparou o encargo que Josué e Alxali, ele tinha de conduzir aquele povo para a terra prometida? Que tinha que ter uma obediência a ele? E você vê que é à toa que quando a gente junta, amados irmãos, a gente pega hoje lá Marcha, mudando o nome de Josué, quando a gente pega Yauxa, mudando o nome de Mical, a gente pega um que foi obediente, o povo ali obedecia às ordens de Marcha, que é a representação de Yauxa, agora também obedeceremos a ti, porque assim como nós obedecemos, basta que o Yau Supremo, esteja contigo, como foi com com Marcha, com Yauxa. Mostrando, assim como foi com Yauxa, lá, e nós andamos com ele, seguimos, obedecemos a ele, basta que o teu Espírito esteja com você aqui, para nós obedecermos. E como que nós sabemos que Yau é com o mensageiro aqui? O Espírito, irmãos. Exato. É o Espírito, exato. Irmão, quando você está falando aí agora, nesse momento assim, é como Yau está com Mical, pode-se falar assim que é Yau forte e valente, porque Yau forte
e valente tem a plenitude de Ial, né? Plenitude Ial, entendeu? Então, hoje pode-se falar que é como se Ial estiver com ele, nós obedeceremos. Ial Exato. forte e valente. Exato, sim, com certeza. Porque quando a gente pega da mesma forma Ial forte e valente, mas a gente tem que lembrar o seguinte: quando lá em cima, Ialcha, que ele era o sumo sacerdote eterno e tinha seus filhos, e nós andávamos com o papai e éramos obedientes, e ali Ial era com Ialcha. E nós todos, o corpo ali era nutrido junto. E quando a gente veio aqui para baixo, a gente tem que lembrar das duas faces. As duas faces, cada uma delas tem um ministério. Ialcha teve um ministério e Mical tem um ministério. E hoje, por exemplo, com Ial, com Mical aqui, quem é que fala nele? Espírito de Ial. Ial forte e valente ou Ial supremo? Ial supremo. Ial supremo. Entendeu? Por isso que você tem que entender quando fala assim, da mesma forma que Ial foi com Macha, no caso, Ial supremo, foi com Ialcha, se ele for com você, Mical, nós iremos também. Mostrando, da mesma forma que Moisés, Macha, ali, ele conduziu o povo pelo Espírito. Mical aqui, ele conduz o povo pelo Espírito. Entendeu? Por isso que ele fala, se da mesma forma acontecer isso, nós iremos contigo, e aqueles que não obedecerem a tuas ordens, será o quê? Morto. Por que fala será morto? Porque aí você deixou de seguir, você deixou de ouvir aquele que está falando diretamente daquele que sai do trono de algo, direto, a voz daquele que sai do trono. Porque quando ele fala, é o Espírito de Ial falando na boca dele. Por isso que as duas faces. E a gente vai compreender. Pode ser aquele que não aceitar igual o nosso grupo. Sim. Vai passar pela tribulação. E a gente vai ver isso um pouco agora. É um perigo, né, irmão? Porque você lutar contra Mical e contra Ialcha é uma coisa. Agora você está lutando com o próprio Ial Supremo, porque é uma blasfêmia já é contra ele. Aí o próprio pai Ialcha diz que não há salvação para esse caso. Seja, né? Porque as duas faces, né? É direto. As duas faces que foram colocadas, por isso que esse versículo de Josué, esse capítulo de Josué, ele se trata muito desses dois personagens, ao mesmo tempo. Você vê que por isso que em Josué, quer ver? Josué 24, se nem os irmãos abrirem, Josué 24, 13, fala assim, ó, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiram a montanha. Só isso que eu queria mostrar. Mostrando, era servidor, os dois trabalhando junto. Mostrando as duas faces de Ial, Supremo trabalhando junto. Ialcha e Mical. Ialcha e Mical. As duas forças trabalhando. Você vê não só os dois trabalhando junto, mas o próprio filho adquirindo com o tempo as características do pai. Quer ver? Aqui em Josué, que nós estamos lendo, no capítulo 1, versículo 6, aqui, ó, ser firme e corajoso, porque farás este povo, aí está falando para quem? Para Josué ali. Sim. Ser firme e corajoso. Firmeza é ser forte. Certo. E corajoso, que também o pai também é corajoso. Sim. Forte e valente. Forte e valente. E é o quer forte dizer, e valente. firme e corajoso. Valente, que é o mesmo que valente. valente. Certíssimo. E o filho adquirindo, falando para quem? A Para Josué, mesma. que a mesma pessoa seria hoje o Mical. É exatamente Adquirindo isso, do pai irmão. isso aí, ó. E nós filhos temos que ter também esses atributos. Forte e valente. Na hora que somos corrigidos, disciplinados e consolados. Ser forte e valente. Porque Exato. vencer lá fora é fácil. Agora vencer ali diante do anjo tem que ter realmente convicção. Você quer ser E salvo. vamos em Isaías 63. Isaías 63. Aí vocês viram que ali o povo, que é a representação do corpo, falando assim, ó, se Ial for contigo, como foi com Moisés, nós iremos contigo. E onde quer que você for, iremos. Basta que Ial seja contigo, mostrando. Da mesma forma que foi com a face, Ial Supremo é com a outra. Da mesma forma que você vê que ali é um povo. Você vê que aquele povo, ele obedeceu Ialcha, lá em cima.
Por isso que eles vieram aqui embaixo. Eles tiveram obediência lá em cima. E quando, da mesma forma que eles tiveram obediência lá em cima, eles vieram aqui embaixo agora para obedecer agora agora a segunda face aqui na terra. Que a boca é uma só. Entendeu? Exatamente. A boca é uma só. Foram obedientes a uma face, vindo aqui, sendo agora obediente a outra face. E assim, se obedecendo a outra face, aí eles voltam agora e recebendo a segunda honra. Confirmando a segunda honra. Né? E aí a gente vê, irmãos, aí que vem a segunda honra. Aí a gente vê um pouco dessa situação, desses acontecimentos, quando a gente pega em Isaías 63, da partir do 7, vamos meditar? Isaías 63, da partir do versículo 7. Fala assim: celebrai as graças de Al, os louvores de Al, por tudo que Al fez por nós, por sua grande bondade para com a casa de Israel, pelo que fez na sua compaixão, segundo a grandeza do teu amor. 8. Com efeito, ele disse: sem dúvida, eles são meu povo, filhos que não me trairão. Assim ele se fez seu Salvador. Em todas as suas angruras, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e carregou-os. Lembra de Números 12, 11, né? Que o aiô como carrega no colo aquele que cria. Isso. Durante todo o tempo passado, mas eles se rebelaram e magoaram seu espírito. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e guerreou contra eles. Mas depois lembrou-se dos tempos antigos, de Marcha, seu servo. Onde está aquele que o fez subir do mar, o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu espírito no seio do povo? Aquele que acompanhou a destra de Marcha com seu braço glorioso, que fendeu as águas diante deles, assegurando para si mesmo renome eterno, que o fez trilhar pelo abismo como um cavalo que trilha o deserto, sem tropeçar, como um gado que desce para o vale. Assim o Espírito de Al os conduziu para o repouso. Assim o Espírito de Al os conduziu para o repouso. Só para vocês entenderem, quem conduz para o repouso não é Mical, é o Espírito de Al. É o Espírito de Al que fala no mensageiro que reparte entre o povo. Quando fala assim, eles eram meus filhos, filhos que não me trairão. Mas aí, eles entristeceram o meu espírito. Quando entristece o espírito, é que o espírito que estava neles se tornaram agora um espírito diverso, mas não espiritual, porque se tornaram rebeldes. Entra na passagem de Hebreus que você leu, irmão Zé. Mostra o quê? Aqueles bastardos eram de casa. Por quê? Porque eles magoaram o espírito. Porque o espírito de algo, quando está no mensageiro e é repartido entre o corpo, e todo o corpo, ele fala por igual. Ele fala igual. Quando o corpo deixa de falar igual, aí já é um espírito que estranho. E esse corpo diferente, esse espírito diferente, esse espírito que fala, que não é mais igual ao corpo, que cresce unânime, aí já é o quê? É rebelde. É o quê? Já é bastardo. Então esse espírito ele já não se torna mais de filhos. E que é por isso que a palavra é assim, eles são meus filhos.
Porque o mensageiro, quando carrega todos esses no colo, como eu carrego aquele que eu cria, a gente vê que ele tomou como filhos. Papai deu eles como filhos. E eles se tornaram rebeldes. Por quê? Aí ele fala assim, eles magoaram, entristeceram o meu espírito. Por que fala? Porque o espírito que estava nele, que falava para o povo, ele já não fala mais igual. E aí, continuando. Lá no 14 meses, como o gado que desce para o vale, assim o espírito de Al o conduziu para o repouso. Assim conduziste teu povo, fazendo para ti nome glorioso. Aí, amados irmãos, a gente vê que esse povo é um povo difícil. Quando a gente vê hoje a igreja, ela sendo fundamentada num alicerce sólido para crescimento, não é fácil não. Porque no meio do corpo, sempre é uma coisa que a gente preocupa, e para que isso não aconteça no nosso meio, é exatamente essa divisão. Para que não comece a acontecer com o corpo o que a própria palavra aqui fala que está acontecendo. E isso está acontecendo, mas a gente não quer que isso aconteça no corpo. Que venha o espírito diverso e fala no corpo. Que magoa o espírito de Papai Yau que está falando no meio de nós. Então isso é muito, muito sério. E agora a gente vai entrar numa parte do estudo, irmãos. Vou tomar um pouquinho, irmão. A gente entra na parte do estudo, que é um esclarecimento. E é muito forte. Os irmãos vão ficar muito maravilhados. Eu falei tudo um pouco aqui hoje para a gente ver como que é a obediência, para a gente entender sobre quem era Macha, quem era Josué, que é a representação de Alcha e de Mical, assim como o povo, esse povo andou, foi obediente lá em cima com Yalcha, está sendo obediente aqui embaixo para ser conduzido a esse repouso. Ali representação de Josué e Alcha conduzindo o povo para a terra prometida. Mas, irmãos, vou entrar agora, como a gente já viu, né? Os evangelhos anátemas, né? Mateus, Marcos e João, eles conseguem fazer tudo isso que a gente vê fora e ficar disperso da verdade. Somente os filhos de Papai Alcho, somente as pedrinhas preciosas, elas conseguem entender os códigos, aquilo que nós hoje buscamos, nós aprendemos, nós crescemos. A gente vê que eles aí fora eles não têm. Porque fala que, como diz em Daniel 12, né, fala até que se levantasse Mical. Né? Manda que Daniel lacrasse o livro, porque era para o tempo do fim. Mostrando o tempo do fim que as coisas seriam esclarecidas. E hoje a gente vai vendo a palavra sendo esclarecida, o corpo, e é muito maravilhoso, porque a gente vê o tamanho dos entendimentos que o papai vai trazendo, e a gente vai sanando, vai tirando algumas dúvidas. E a gente vai abrir, amados irmãos. Primeiramente, deixa eu lembrar aqui onde que está a passagem de Lucas. É Lucas 23. Deixa eu ver aqui, amados irmãos. Isso mesmo. Lucas 23. Lucas 23. Aqui a gente vai falar, irmãos, de algo que a gente não vê essa passagem. Vocês não vão encontrar essa passagem no livro Anátema de Mateus, nos outros evangelhos, a não ser na escritura de Lucas, que está em Lucas 23. Eu vou ler para os irmãos, depois eu vou explicar tudo para que os irmãos entendam claramente, para não ficar dúvida. Fala bem assim, ó, Lucas 23,
Lucas 23, vou começar no 8. 23, 8. Vendo a Iauxa, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. 9. Interrogou com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhes respondeu. Entretanto, o chefe dos sacerdotes e os escribas lá se achavam e acusavam-no com veemência. 11. Herodes, juntamente com a sua escolta, tratou com desprezo e escárnio, e vestido com uma veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois antes eram inimigos. O que eu queria trazer aqui para os irmãos bem claro? Isso aqui, irmãos, foi devido a muitos estudos, a gente foi estudando, à medida que foi crescendo, a gente foi tirando alguns fermentos, e foi limpar todo o fermento do nosso meio, e Papai Alves foi trazendo alguns esclarecimentos, até nós chegamos um dia, lá atrás, entendermos que essa passagem você vai encontrar ela somente em Lucas, que Herodes e Pilatos, eles se tornaram amigos em comum, eles eram inimigos, mostrando ali, os judeus ali na época não se batiam com os romanos, isso é fato. Mas em Lucas, você vai encontrar esse relato dos dois se tornando o quê? Amigos. Eles eram inimigos. Por que você encontra isso no livro de Lucas? No livro de Mateus, e Marcos e João, eles não vão te dar essa informação, não. Porque essa passagem aqui vai te levar você para algo muito, muito além. E vocês vão entender. Porque quando a gente pega Herodes e Pilatos aqui, inimigos número 1, se tornaram amigos em comum, porque judeus não se batiam com romanos. Herodes ali é a representação da religião da época, era o rei dos judeus, e Pilatos governador de Roma. Inimigos amigos, como assim? Você vai encontrar isso somente em Lucas. Vamos ler agora lá em Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Espera todo mundo abrir. Da partir do 26. Pra vocês entenderem, né, irmãos? Igual vocês viram ali. O livro de Lucas ali vai mostrar que é a única passagem que você vai encontrar que eles se tornaram amigos, de inimigos amigos. Peraí, não conversam, não se batiam, agora se batem. Opa, peraí, os dois agora são aliados? É tipo isso. Aí a gente lê em Atos 4, 26. Não, tá bom. Atos 4, 26 em diante, nós vamos ler, vai falar assim, ó. Os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o mestre e contra seu ungido. Opa! Nós estamos estudando aqui, o que a gente descobre? Que o ungido é Mical. O mestre e o seu ungido. Calma que os irmãos vão entender detalhado tudo que eu estou tentando trazer para os irmãos. Os reis da terra apresentaram-se e governantes se coligaram de comum acordo. O que é comum acordo? A mesma forma de pensar. Unânime. Isto. Contra o mestre e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Iauxa, a quem ungistes, verdadeiramente coligaram-se
nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs. Olha pra você ver. Você vê que Pilatos e Herodes ali, eles estão o quê? Coligados com a nação pagã, um povo pagão. Você vê que eles estão aliados com o povo pagão. Com as nações pagãs. E os povos de... Espera aí. Você vê que está uma aliança, uma coligação. Você vê o que nós vemos lá em Lucas. De inimigos a amigos. Juntaram-se, coligaram-se com os reis da terra em comum acordo com que a mesma forma de pensar, trazendo o paganismo para todos e também para os povos de os ialdinhos. Então todos eles estavam o quê? Estavam recebendo uma palavra paganizada. Todos eles estavam com a sua forma de pensar, um padrão único. Continuando, vamos continuar. Para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Agora, pois, o mestre considera suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda intrepidez tua palavra. Enquanto estendestes a mão para que se realizassem curas, sinais de prodígios, pelo nome dos teus santos servos de Alcha. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos e todos ficaram repletos do Espírito, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Yahweh. Vamos agora lá no 33. Por um pouquinho o versículo e ficar no 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição de Alcha. E todos tinham grande aceitação. O povo aceitava através do grande autoridade, do grande poder que saía deles. Primeiro ponto, amados irmãos, que eu quero trazer para os irmãos. Lá em cima, no 26. Os reis da terra, eles se coligaram junto com quem aqui? Herodes e Pilatos, os dois poderes ali. E eles, anunciando todo o paganismo a todas as nações da época, inclusive ao povo de Israel, os ialdinhos. E vocês percebem que eles se levantaram contra quem? O mestre e contra o ungido. Pera aí. Mas o ungido só vem aqui na frente. Lucas, ele já estava falando de algo profético. Lucas já estava falando de algo profético. O que é uma coisa semelhante àquilo que foi e volta a ser? Da mesma forma, quando aqui a palavra fala assim, que eles se coligaram com um acordo contra o mestre e contra o seu ungido para apagar, para que não haja mais memória do nome deles. Exato. Por isso que os reis ali, eles coligaram com um acordo para apagar o nome do mestre e do ungido, porque isso era uma profecia. Porque quando Yahshua morre e ele recebe o sopro da vida, e quando Yahshua ali, ele se acende, os discípulos, eles estavam pregando Yahshua, mas não tinha ainda descido o Espírito com todo o poder e autoridade. E quem dá todo o poder e toda a autoridade a eles, conforme a palavra de Isaías? Micael descendo aí com seu exército. Exato. Por isso que ali agora eles testificam a ressurreição de Yahshua. Eles testificam a ressurreição de Yahshua. E quando aqui
Lucas, ele relata isso em Atos, que ele fala bem assim, que eles querem pagar o nome de Ialcha e do seu ungido, porque isso agora se repete aqui na frente. Eles querem apagar. Quando você pega aqui, eles querendo trazer o paganismo para Isau, aqui os ialdins. Os ialdins hoje, no nosso meio, amados irmãos, eles estão comendo esse alimento pagão. Porque da mesma forma lá atrás que Pilatos, aqui Herodes, eles estavam trazendo o paganismo para o povo, hoje nós temos a grande Babilônia levando esse paganismo para os ialdins no nosso meio. Por isso que fala bem aqui no 27, de fato, contra o teu servo Ialcha, a quem ungidos verdadeiramente coligaram-se nessa cidade Herodes e Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Isau. Mostrando, essa Babilônia que nós estamos vendo hoje, porque quando você vê aqui Pilatos, hoje a gente vê a Igreja Católica de Roma, para os irmãos entenderem, que a representação que foi lá volta a ser. E a gente vê essa mesma Babilônia, ela tem fermentado. Exato. Essa mesma Babilônia hoje, ela tem fermentado os ialdinhos. Por isso que fala, eles se coligaram com um acordo de todas as nações, mostrando. Esse vinho da Babilônia hoje, ele está prostituindo tudo. Que tem os ialdinhos hoje, os nossos irmãos ialdinhos, eles estão fermentados. Por isso que Atos, aqui em Lucas, quando ele escreve aqui em Atos, que fala assim, para apagar o nome de Ialcha e de ser ungido, mostrando, eles se coligaram. Você pode ver aqui que os ialdins hoje querem apagar o nome de Ialcha. Quer apagar o nome de aquele que foi chamado para fazer a obra mical. Então, amados irmãos, mostrando aquilo que foi, volta a ser. Por isso que papai, sabendo disso, e sabia que tudo isso ia acontecer, por isso você pega no versículo mais baixo, no 29. Por isso que a palavra fala no 29, ó. Olha isso aí que fala. Agora, pois, o mestre considera suas ameaças e concede a teus servos, concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez tua palavra, enquanto estende as mãos para que se realizassem curas, sinais e prodígios pelo nome de teus servos, seus santos servos, tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos e todos ficaram repletos do Espírito, mostrando ali o Espírito tomando conta deles. Ali foi para os apóstolos. Agora aqui na frente acontece a mesma coisa. O Espírito do aquele que vem em nome de Ial forte e valente, tem aqui Mical, ele com todo o seu corpo, trazendo a palavra com toda intrepidez, repetindo, assim como o papai Ialcha, ele deixa ali com os apóstolos, ali eles com toda intrepidez levando a palavra para aquele povo reconhecer esse tamanho, temor e autoridade que estava na vida deles, assim também acontece aqui na frente. Você vê os dois aqui juntos, o mestre e o seu ungido. O mestre e ungido, o mestre e ungido. Por isso que é para pagar os dois nomes. E o nome dele é o quê? É o nome perpétuo. Então, quando a gente vê esse ungido vindo aqui na frente trazer essa palavra, e você vê que hoje, o que estão todos coligados hoje? Tudo coligado. Exato. Todas as nações hoje estão coligadas. Todas as religiões coligadas, em comum acordo. Inclusive com os ialdins. Exato. E os ialdins hoje, eles não aceitam qual nome? O nome. Exato. Então, quando a gente vê isso, amados irmãos, a gente vê as coisas que não, as nossas claras e papai traz através da escritura, o corpo. Porque se a gente não entendesse lá em Lucas, daquela unificação dos dois ali, que não se conversavam e eles se tornaram amigos incomuns, é o poder
que aqui na frente, entrelaçado mais uma vez, assim como aconteceu lá, isso é algo muito tremendo e forte, porque assim como a gente pega lá atrás, a gente viu a religião e a Poder político e a religião. A gente viu a religião e a política entrelaçados. E a gente vê aqui na frente hoje o quê? O anti-Machia, o anticristo, o anti-Machia, ele e o falso profeta. Coligados. Coligados para quê? Para lançar, para trazer para todos os cantos do mundo o quê? O paganismo. E você vê que essa prostituta, hoje ela consegue enganar as nações, povos, multidões e línguas, inclusive o povo de Israel, inclusive os ialdinhos. E você vê que lá atrás, por isso que foi preciso, amados irmãos, Papai Alcha ali, ele dá ali toda, porque ali Mical ali era Alcha, ele descer com o Espírito sobre eles, para eles trazer a palavra com intrepidez, porque eles estavam cheios do Espírito. Porque imagina naquela época, o paganismo, a idolatria, Papai Alcha morto, quem ia testificar, quem ia levar a mensagem de Papai Alcha? Quem ia trazer com toda a intrepidez? O Papai Alcha veio nessa ameaça vindo sobre ele, ser ungido, ele falou, não, então eu vou derramar do meu Espírito sobre o meu povo, olha que eles vão testificar isso agora para espalhar de vez. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Se repete hoje, espalhando para todo mundo. Exato. Por isso que a palavra fala. E eles se encheram de intrepidez. E eles o que? Começaram a testificar a ressurreição de Alcha. E Filadélfia hoje, ela faz, mas ela não testifica a morte e a ressurreição de Alcha. Ela testifica agora a ascensão dela. Do acontecimento que vai acontecer. Mostrando. Eles lá, eles tinham que, a forma deles herdar e de receber essa honra deles, era testificar a ressurreição de Alcha, levar que Alcha veio, morreu no madeiro, ressuscitou, se ascendeu ao céu, e era uma forma porque naquela época foram pagos os eminentes apóstolos ali para ocultar que Alcha não tinha ressuscitado, que ele era um impostor. Porque quando Alcha falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia, e quando eles julgaram, que isso a gente vai encontrar também só no livro de Lucas, que Alcha ele foi julgado de madrugada, para eles achar condenação diante dele, quando Alcha ele ressuscita, eles foram tomados ali como impostores, como homens que julgaram um homem honesto, não é que eles julgaram as madrugadas, para achar uma condenação diante dele. Então o que acontece agora? Vamos ter que falar que roubaram o corpo, ou falar que forjar algo sobre ele. Então, papai já sabia de tudo, amados. Papai já sabia tudo que ia acontecer, que levantou um homem letrado como Shaul. Porque imagina, além dele estar cheio do Espírito, que eles tinham que levar essa palavra que papai ressuscitou, foi ressuscitado e se acendeu. Além disso, papai tinha que ter uma pessoa letrada para bater de frente com todo o sistema da época. E é a mesma coisa aqui na frente, irmãos. Tudo que foi volta a ser. Papai tem que ter pessoa letrada à frente e todo o corpo trabalhando junto. Quem era o letrado da época? Shaul. Quem é o letrado de hoje, a gente não precisa nem falar. A gente sabe que é o letrado, quem traz todo o entendimento, e o corpo, o restante, o que faz? Levam as mesmas palavras, a mesma linha de pensamento, o mesmo parecer, o mesmo caminhar. Quando a gente conheceu esse povinho, eu lembro que a Helene falou assim, não vamos dar conta não. A primeira, o irmão André estava? Não lembro, irmão. Porque as primeiras vezes que veio aqui foi o Ronan, não cheguei. Eu estava, mas lá na imersão eu estava. Aqui na imersão, eu estava. O irmão antes lembra direitinho como foi. Então quando a gente viu demais. a administração do irmão Arthur,
A gente viu tal sabedoria, a gente falou assim, não dá conta não De caminhar, De caminhar. de acompanhar, né? porque a gente estava acompanhando Salles, né? O mensageiro de Salles. A gente tava acompanhando. Quando a gente já se deparou com esses irmãos, ele já estava muito na frente. com os ensinamentos. Mas a sabedoria que eu cheguei no irmão Arthur, a sabedoria foi tremenda. E eu não sabia que era um homem capacitado, que era um homem que tinha um certo grau de ensino. Eu não sabia. Eu acho que ninguém sabia dos irmãos, não sabia. Depois que a gente ficou sabendo. Mas até então, hoje a gente sabe que o irmão Arthur é um homem capacitado. Exato. Para Essa é boa obra, né, irmão? Que o pai confiou Exato. e a gente não vê. Você vê que a capacidade ela coide com as escrituras, né? Ele não é capacitado por ele mesmo, mas as escrituras falam dele. Exato. É as escrituras que capacitam. Mostra Ela que quem mostra ele é. Quem ele é. E nela não tem engano, nem variação de erro, né? É verdade. Então, amados irmãos, por quê? Porque antes eu quis trazer esse esclarecimento. Porque antes a gente entendia que falava assim, que eles se coligaram e eles traziam, coligaram em comum acordo contra o mestre e contra o ungido, a gente entendia que era Ial, Supremo, e Alcha. E não. Eles se coligaram em comum acordo para apagar, para não deixar que fosse manifesto Yalcha e Mical. Por quê? Porque aquilo que foi volta a ser. Assim como aconteceu com Yalcha, acontece aqui na frente. Eles não querem. Por isso que a gente pega lá e quem que a gente tem que dar todo, como é que eu vou usar a palavra correta? Todo respeito, quando a gente pega lá em 2 Tessalonicenses 2,6, que fala assim, ainda um que o retém. Irmãos, é de muita profundidade você saber que o antimachia, a manifestação dele, não é manifesta porque quem está retendo ele é alguém muito importante. Exatamente. Senão ele já tinha se manifestado. E a gente saber que não é Papai Alcha, que o Papai Alcha ele não volta mais aqui nessa terra. A gente saber que, em partes, as denominações, eles falavam algo que não é que eu concordava. Eles falavam algo que era parecido, mas não acertava. Eles falavam assim, é o Espírito. É o Espírito que está retendo o antimachia. Mas, na verdade, é o Espírito, mas no corpo. Exato. Não é da forma que eles Exato. Eles falavam que é o Espírito que estava retendo a manifestação do antimachia. Mas sim, é o Espírito, mas num corpo. Em cada um de nós. Então isso faz com que ele não se manifeste. Então quando a gente pega hoje e a gente vê o tamanho da palavra, como que ela fala conosco, é maravilhoso. Eu quero que a gente conclua, só para fechar, a gente vai em Salmos 124. Eu vou pegar os irmãos que não veio agora, que eu vou ver se os irmãos estão O afiados. Machia, ele sabe disso. Ele sabe quem ele é. Sabe, Sabe que ele era, ele sabe tudo. exato, Porque para obedecer ele tem que saber o que é. Aí verdade. os 4 anos de reter, não toque. Não Ele pode. sabe, essa ordem vem para ele. Você viu que ele queria pagar o nome Enquanto do no selado, né, ele irmão? pedido. Sabia que Mical recebeu o nome de Alcha. Exato. É o nome de Alcha. É o nome de Alcha. Exato, mas Quer apagar o nome, esse nome é o sacrifício. Do Mateus, é o nome. Você vê que ele foi ungido, né? Então, apagando o nome dos dois, não há memória deles. Não há memória do sacrifício perpétuo, né? Então, eles queriam apagar desde lá. Vamos apagar aqui para que não haja memória. Lá eles entendiam na frente. E eu vi Exato. sair no passado, no mundo lá, quando estava lá, vi um guerreiro muito forte, mas ninguém disse a ele. Aí um dia falou assim, apaga o nome dele, que é isso que é vencer, ele apagar seu nome na terra. Aí ele é vencido. Olha só, e encaixa. É o nome. Primeiro, vamos voltar um pouco mais. Deixa marcar separadinho e coloca no Salmos 91. Aí eles vão ficar desacreditados. Salmos 91 e vamos no Salmo 91.
Hoje eu vou pegar a irmã Iraci. Vou ver se a irmã Iraci tá afiada. Tá afiada, irmã Iraci? Pode perguntar que ela falou que tá afiadinho. Você me achou? Hoje eu vou... Hã? Aquele é simples e ligeiro. Salmos 91. Fala assim, ó. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoite à sombra do Onipotente, dizendo a Iau, meu abrigo, minha fortaleza, meu Iau, quem confio. E ele é que te livre do laço do caçador que se ocupa em destruir. Aqui já está dando a dica, né? Ele que te livra do laço do caçador que ocupa em destruir. Quem é o laço aqui, irmã Regiane? O laço do caçador. Exatamente isso, né? É o antimachia. Quem é o laço do caçador? Certíssimo, o antimachia. Por que o laço do caçador? A gente vai... Você vê que quando fala laço e fala caçador, a gente entende que caçador ele arma o quê? Armadilha. Caçador ele prepara o quê? Ele prepara o cenário para pegar o quê? Para pegar o animal, a presa, né? Por isso que fala caçador. E o laço é onde que ele está ali preparando o laço para pegar. Por isso que a gente entende. E o que acontece? Quando a gente pega esse versículo de Salmos 91, agora vai lá em Salmos 124. Por exemplo, o caçador é ele. E ele arma um laço. É um laço. Alguma coisa. Exato. Projeta todo o laço e prepara. O laço não seria ele, seria o que ele vai usar, né? O laço. Não, o laço do caçador. O laço, porque quando fala o laço... O caçador seria o antimachia. Exatamente. E o laço. E o laço que ele armou. Não, então o laço que é ele também, por isso que fala o laço do caçador, né? O laço do caçador, já fala o laço do caçador. O laço linka com Salmo 18, que Salmo 18 fala os laços da morte. Os laços da morte me cercaram, que Salmo 18, exatamente. Exatamente. Vamos lá. Bem lembrado, irmão. Isso aí, viu? É isso aí que tira a dúvida. Vamos lá. Salmo 124. Salmo 124. Fala bem o quê? Ó, pra você ver, ó. É um cântico da subida. Pra você ver que maravilha, né? Cântico da subida. Né? Cântico da subida. Né, Zé? É o cântico da subida. Fala assim, não estivesse ao do nosso lado. Não estivesse ao do nosso lado quando os homens nos assaltaram, ó. Vocês lembram do assalto que teve lá em cima, né? Teve o assalto, invadiram lá o lugar celestial, pisotearam, então nos assaltaram, aqueles salteadores, né? Tomaram a força. Não estivesse ao do nosso lado, quando os homens nos assaltarem, ter-nos estragado vivo, ao fogo da sua ira, as águas nos teriam inundado. Com a antimachia de Isaías 8, né? As águas nos teriam inundado, a torrente chegando ao pescoço. Você vê mais uma vez, porque falar, né? Que por ter rejeitado as águas que correm mansamente, a água de Siloé, enviarei água bravia que vem inundando até o pescoço, né? De asas abertas, ó Emanuel, né? Fala, né? As águas nos teriam inundado, a torrente chegaria ao pescoço. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Louvado seja Iau, não nos entregou, como presa de seus dentes, fugimos vivos. Ó, passou pela morte, irmãos? Não passou pela morte, tá vendo? Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. Fugimos vivos da rede do laço do caçador. Mostrando, você vê, da rede do caçador. Quando a gente pega Salmos 91, aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, né? E pernoite na sombra de Iau, mostrando, esse é livrado do laço do caçador. Mostrando, quando a gente pega no 7, fala, né? Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. Mostrando, todo o cenário de hoje que o antimachia está preparando na Terra, ele já preparou, fala que ainda que o retém, mostrando, ele já está aí. Você vê que o cenário está se desenhando.
É armadilha Exato. para pegar os povos. É verdade. Mas fala que a rede se rompeu e nós fugimos vivos, mostrando, nós escapamos no momento que vai acontecer aquelas manifestações dos cavaleiros. Aí continuando, fugimos vivos como um passo da rede do caçador, a rede se rompeu e nós escapamos. 8. O socorro nosso é o nome de Al, que é Ial forte e valente, que fez o céu e a terra. Linkando Colossenses, né? 1,15 que fala, né? Aquele que fez o céu e a terra, todo principado e potestade. Quem? Yalcha, que agora é Ial forte e valente. Então, amados irmãos, quando a gente vê aqui, igual que eu queria trazer para finalizar para os irmãos, igual a irmã Regiane está mais afiada do que a pergunta ia ser para ela, mas estou vendo que a irmã tá voando alto. Isso é bom, tá voando como pássaro mesmo, né, irmã? Tá escapando do laço caçador. Sim. Então, o que acontece? Isso mostra o crescimento do corpo. A gente vê o cenário que está sendo preparado para o mundo, o antimachia preparando para o mundo, que é o caçador, que você falou, meu irmão? O caçador preparou um cenário com armadilha e fala, a rede se rompeu, nós escapamos vivos. Por quê? Porque os filhos de Alcha, eles vão voar como pássaros. E aí nós vamos para onde? Nós vamos voltar para o nosso lugarzinho, onde que nós deveríamos estar agora, mas tivemos que vir aqui para essa missão e se cumprindo Salmos 91, né, que fala que nós escondemos na sombra, né? Por que na sombra de Al? Aí é uma pergunta agora, mais igual diz o irmão Arthur, para os graduados, o irmão André. Por que na sombra, né, irmão? Porque fala lá em Salmo 91, aquele que esconde na sombra, né? Na sombra, que fica, ó, quem habita na proteção do Altíssimo pernoite a sombra de Al, né, dizendo, e Al é meu abrigo e minha fortaleza. Por que na sombra? Eu acho assim que a sombra de Al, hoje para nós é vital, né? Seria, eu penso assim, se não tiver fora, que a sombra é ele. Assim, a instrução, tudo aquilo seria como sombra. Porque Yalcha é a sombra. Ial, a sombra era o filho agora para o filho, a sombra para nós. Eu penso isso. A sombra do sol é à noite, né? Entendeu? A sombra de Ial e Yalcha. Hoje nós estamos na sombra E o Mical, se for pensar pelo raciocínio dele. Isso é xisco. Então foi bem concluído, irmão. Então, é a sombra. Hoje a gente se esconde nessa sombra porque a gente vê lá em Salmo 124, né, fala, se Al não estivesse conosco, o que seria de nós? Mas a gente sabe, irmão, que Al está na luz inacessível, é o Espírito dele, o Espírito está sobre o mensageiro, né? Que nutre a igreja, e fala, se não tivesse conosco, o que seria de nós? Mostrando que nós mesmos não conseguiríamos caminhar sozinhos. Era aquele povo no deserto, que não conseguiria, eles não sabiam caminhar sozinhos. O deserto ali era o quê? O deserto ali era o sol escaldante. Mas eles, quando eles foram guiados, quem ia à frente do povo? Moisés. E Moisés ia na frente do povo, de acordo que Moisés ia à frente, tinha uma nuvem, uma cortina de nuvem, né? Para proteger o povo do sol. E à noite uma coluna de fogo para proteger da escuridão. Então mostrando, para ser protegido, tinha que ter alguém à frente. Então, e nós que vamos atrás temos que crer mesmo, crer sem Sim, duvidar no coração. sem duvidar, irmão. Sem duvidar. Hoje eu falo isso com toda franqueza, irmã Cidinha. Você falou certo, porque eu já cheguei a ter dúvida lá atrás. Eu nunca tive. Já cheguei a ter dúvida lá atrás do mensageiro. Eu tô falando eu. Eu não, nunca tive. Eu já tive dúvida porque... Você também consegue ver. Sim, eu nunca tive. Então, amados irmãos, só para a gente concluir, né? E a gente ver, a gente estava falando sobre da gente, às vezes, se a gente ter dúvida. Eu já tive dúvida do mensageiro, se ele seria ou não, sabe? Mas aí a gente fica observando as revelações que vão vindo gradativamente e aquela mensagem que confronta
homem exterior, que é a carne. Exato. Porque a sua carne fala assim, não quer, mas o teu espírito fala bem assim, é a palavra. Você só rejeita se você querer, mas é a palavra. É aquilo que você estava na denominação, que você ouvia da denominação, você fala bem assim, não é essa palavra, é o seu espírito que está falando assim, não é. Eu estou aqui, eu estou ouvindo tudo isso, mas não é isso. É o espírito falando que não é. E a mesma coisa, quando eu ouvia, eu falava assim, é uma palavra muito tremenda, muito forte, mas para um homem, vi esses questionamentos, mas para um homem, como assim? Aí tem que entender que é o espírito de algo. E é o tempo que faz isso. É ele que coloca, ele nutre. E isso faz com que todo o corpo vai falando igual. Aí você começa a entender. Você fala assim, você tem que respeitar, entender até na onde que você foi chamado. E essa maravilha, e é isso que a gente vê hoje no nosso meio, sabe, irmãos? Porque a gente vê ali atrás, ali, com Coré, quando ele se rebela, né? E Coré, ele se rebelando e falando que Al não falava só com Marcha, que falava com ele também, e ele queria ter também acesso à frente da obra, de algo que não foi chamado para ele fazer. Mas ele queria estar à frente. Ele não queria o encargo que foi colocado sobre ele, ele queria um cargo ainda maior. E aí, amados irmãos, isso para o nosso encerramento, e é isso que hoje o corpo, ele precisa, sabe, irmãos? É cada um entender o tamanho do valor que cada um tem, o valor diante do conhecimento, do pouco ou no muito, mas aplicar aquilo com amor e fazer com que não sinta menor porque é aquilo que pouquinho que você sabe e achar que não, porque às vezes é uma palavrinha, eu vou falar uma coisa que é tão maravilhosa. Quantas das vezes o irmão mensageiro, ele pega, ele ouve lá o que o irmão foi lá, gravou um áudio, postou, ele falou assim, ele complementa no estudo e às vezes, se você for atento, você vai perceber ele falando o que você falou, porque mostrando, ele pegando as suas palavras, pegando a palavra de um, do outro, do todo o crescimento do corpo e usando para aplicação do estudo, mostrando a importância de todo o corpo. Então mostra que todo o corpo é precioso. A humildade, exato, Zé. Então, que seja para o nosso corpo, que seja para todos nós. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que falar sobre isso. Não sei se vocês repararam, que todo o corpo é importante. Toda pedrinha era importante. E a gente vê o grau de desenvolvimento. Eu achava que o irmão Vitor era até mudo. O irmão Vitor chegou aí, eu precisando aqui, eu tentei lembrar aqui da passagem, eu pegou e na hora ele lembrou, porque é tanta mensagem, irmãos, é tanta mensagem. Aí, exato, aí você vai ver sendo repartido, e aí que a gente fica maravilhados. O perigo, né, irmão, que eu percebo aí, que se a gente analisar muito a vida de Moisés e o que aconteceu na trajetória do deserto, o que causou murmuração sobre aquele povo contra ele, até o ponto deles conseguir fermentar e alcançar a mente de Miriam, que também foi contra o seu irmão, que foi depois com Eva. Você vê o ponto que Satanás faz no meio do Eva, que é lançar dúvida, lançar desconfiança, desconfiança e te encher de razão, essas três coisas. Você acha justo isso? Não, como que ele tratou, como que ele falou, mas ninguém sabe a causa. Então por isso que eu muitas vezes vejo isso em mim, e eu ficava indignado com certas coisas. Mas eu falava, não, é tu, Satanás, que não matar semente de dúvida, semente, né, de querer estar do meu lado, fingir estar do meu lado, sendo que eu nem sei da verdade das coisas, do que está acontecendo, que eu para se precipitar, não, eu vou dar tempo ao tempo para ver isso aí sozinho se esclarecendo. Se eu tiver dúvida, eu pergunto para alguém. Mas murmurar, porque eu vi certa coisa que eu não chegou a entender, não. Então está repreendido. Eu repreendia Satanás, ele me ouvindo assim, eu repreendia. Aí a minha mente limpava, irmão. Esse pensamento. Daqui uns dias eu estava do lado do irmão, irmão, por que é isso aqui? Aí o irmão me explicava, é assim. Exato. Aí eu me alegrava, você está entendendo? Se eu fosse tomar uma atitude de querer esses irmãos e sair fora de grupo, não vou mais aqui. Não, sem conhecimento, assim, bem antes, bem sem conhecimento mesmo, às vezes, muitos, eu nem sabia dos nomes, às vezes uma coisa
às vezes, esposa de uma amiga, aí vinha aquela invejazinha, olhar com amigas, eu repreendia. Certíssimo. Tem que repreender. Exato. Sai de mim. Eu fazia dessa, sai de mim. Isso não tem. Está repreendido. Qualquer dúvida que vinha assim de um desejo, de uma coisa que eu sei que não era meu, que não era para mim, que estava sem pegar naquela pessoa, eu repreendia aquilo. E eu não tinha conhecimento nenhum, não. Já cansei de me repreender. Assim, uma mina de inveja, por exemplo, que eu sentia de alguém, eu falei, filho, o que é isso? Está repreendido. Certíssimo. Né? Já cansei de repreender assim, coisas mínimas que aconteceu comigo. Eu não tinha conhecimento nenhum. Então, amados irmãos, é para a gente ver, né, que Satanás ele é astuto, ele tenta colocar em nosso meio que você é mais importante ou você é menos importante, como o próprio irmão Arthur ele traz o nosso meio direto, né, a gente tomar cuidado porque nosso meio às vezes a gente não deixar, às vezes, né, no nosso coração a gente falar assim, eu não sou importante, você achar que você é mais importante de que o outro, não. Nós somos pedrinhas importantes. E outra coisa, todos vão ser por iguais lá, sacerdotes, sumos sacerdotes. Exato, e fazer parte desse corpo, irmão. Exato. Exatamente. Vai ser útil, né? Para o reino do Pai. Entender a missão de cada um, né? Exato. Você chegou a ter dois irmãos? Não. Aguentando. Em vez de eu procurar alguma discórdia, é meu prazer. Em que eu posso ser útil? Exatamente. Vamos dar gratidão, né, amados? E que todos os irmãozinhos, pedrinhos preciosos do outro lado, recebam essa palavra, ministração em cada coração. Seja uma palavra de renovo e de força e de ânimo para a nossa reta final, que está quase se concluindo, né, amados irmãos? Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.